Preparem-se, ouvintes, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça num futuro, digamos, não muito convidativo. Melhor já ir se despedindo do solzinho e do céu azul. É isso aí. O destino da nossa viagem no tempo hoje, a Oceania, o mundo distópico de 1984, a obra-prima de George Orwell. Um clássico que, por mais antigo que seja, parece que cada vez faz mais sentido, né? Assustadoramente atual, eu diria. E olha que o Orwell escreveu isso lá em 1949. É como se ele tivesse uma bola de cristal, prevendo um futuro dominado por um regime totalitário de dar arrepios. E o pior é que ele acertou em cheio muitos pontos, né? A vigilância constante, a manipulação da informação. É de tirar o sono. É verdade. Logo de cara, a gente é apresentado a um mundo claustrofóbico onde o grande irmão está sempre de olho, te observando através das teletelas. Onisciência total, cada passo, cada palavra, cada pensamento, tudo monitorado. Dá para sentir a angústia só de imaginar. E o mais perturbador é que essa vigilância não se limita ao mundo físico. Exato. Um partido, com sua polícia das ideias, quer controlar as mentes, moldar a própria realidade através da manipulação da linguagem. E aí que entra a nova fala. A língua oficial da Oceania é como se eles quisessem limitar a capacidade de pensar, eliminando palavras e conceitos perigosos para o regime. Tipo liberdade, rebelião, pensamento crítico. Se a palavra não existe, a ideia também não pode existir, certo? Faz um sentido torto, né? Mas é essa a lógica do partido. E essa manipulação da linguagem se manifesta nos slogans mais bizarros que vocês podem imaginar. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É um ataque direto à lógica, à razão. E o mais assustador é que, através do que o Orwell chama de dupla pensar, as pessoas são condicionadas a aceitar esses absurdos como verdades absolutas. Dizer de enlouquecer. Mas, em meio a toda essa loucura, surge Winston, nosso protagonista. Um homem comum que ousa questionar o sistema, que busca um escape, um vislumbre de liberdade. E ele encontra em Julia, uma jovem rebelde, uma parceira nessa busca. O relacionamento deles é um ato de resistência, um grito de individualidade em um mundo que tenta esmagar qualquer traço de personalidade. É a chama da esperança da humanidade queimando em meio à escuridão. E esses momentos roubados, em meio à natureza ou em um quarto alugado, são como um sopro de ar fresco. Mas essa rebelião íntima é constantemente ameaçada pela sombra da vigilância. É como se eles estivessem sempre um passo atrás do Winston e da Julia, esperando o momento certo para agir. E essa sensação de paranoia é amplificada pela figura de O'Brien, um membro do partido. No começo, o Winston acredita que O'Brien é um aliado, alguém que compartilha da sua insatisfação com o regime. Mas as aparências enganam, né? E como? A traição de O'Brien é um dos momentos mais impactantes da história. Ele representa a crueldade do sistema, a capacidade de manipular e destruir qualquer um que ouse questionar. É a quebra da última esperança de Winston. E essa quebra se concretiza no Ministério do Amor. Um lugar que, apesar do nome, é palco de horrores inimagináveis. Tortura física e psicológica. A sala 101 com seus medos mais profundos. O objetivo é claro, quebrar Winston completamente. Não basta apenas arrancar uma confissão. Eles querem moldar a mente dele, forçá-lo a amar o grande irmão. É a aniquilação da individualidade, a transformação do ser humano em um fantoche. E essa aniquilação se torna ainda mais evidente no reencontro de Winston e Julia após a reeducação. É de partir o coração. O amor e a paixão que os uniam se transformam em medo e indiferença. É como se o partido tivesse arrancado deles a própria capacidade de amar. É a vitória final do sistema sobre a individualidade. E a nova fala, com sua linguagem cada vez mais embobrecida, tem um papel crucial nesse processo de dominação. Exato. A nova fala é a ferramenta perfeita para a dupla pensar, para a aceitação passiva de contradições. Através dela, o partido controla a narrativa, molda a percepção da realidade. O mais impressionante, talvez o mais assustador, é como 1984 continua tão relevante, mesmo depois de tanto tempo. Parece que o Orwell viajou no tempo e deu uma espiadinha no nosso presente, né? A vigilância que ele descreve com as teletelas e tudo é quase profética. Câmeras em todo lugar, reconhecimento facial, internet coletando nossos dados. E o pior é que a gente se acostuma com isso, né? Aceita essa vigilância em nome da segurança, da praticidade. Vai dizer que você nunca pensou. Ah, tudo bem, deixa o Google saber onde eu tô. Pelo menos o Waze me leva pra casa mais rápido. Essa é a armadilha. A gente troca a nossa privacidade por um pouco de conforto, de facilidade. E, sem perceber, a gente vai alimentando essa máquina de vigilância. E aí a gente se vê aos poucos, reproduzindo a paranoia do Winston e da Julia. Aquele medo constante de errar, de pensar diferente, de falar algo que não devia. É um clima de autocensura. As pessoas se calam com medo de retaliação. E o controle da informação, a manipulação da história, só pioram as coisas. Em 1984, o Winston trabalha reescrevendo a história no Ministério da Verdade, né?
apagando registros, inventando notícias. Moldando a verdade de acordo com a conveniência do partido. E essa manipulação da história é uma tática clássica de regimes autoritários. Quem controla o passado controla o presente e o futuro, né? Se você consegue fazer as pessoas acreditarem na sua versão da história, você garante o seu poder. Exatamente. E aí entra a propaganda. Slogans, imagens, discursos inflamados, tudo para construir a imagem do grande irmão como um líder infalível, um salvador da pátria. A máquina de propaganda a todo vapor, criando inimigos imaginários, desviando a atenção dos problemas reais. E manipulando as emoções, transformando medo e raiva em armas. É assustador como, em 1984, o partido consegue distorcer até sentimentos básicos como amor e lealdade. A Liga Juvenil Antissexo é um exemplo perfeito disso, né? Eles entendem o poder da conexão humana, do amor, e tentam sufocar esses sentimentos. Substituem o amor pela devoção fria e cega ao grande irmão. Uma verdadeira desumanização. E essa repressão sexual, essa tentativa de controlar os desejos, permeia toda a narrativa. O relacionamento do Winston e da Julia é visto como um ato de rebeldia, uma afronta ao partido. O amor, em 1974, representa a liberdade individual, o direito de escolher, de sentir. E é justamente por isso que o partido quer controlá-lo, distorcer sua essência, transformando em algo frio e impessoal. E essa repressão culmina na tortura que o Winston e a Julia sofrem no Ministério do Amor. Eles são forçados a trair um ao outro, a negar seus sentimentos, a se tornarem cascas vazias. A cena final, com o Winston abraçando o grande irmão, é a imagem da derrota total, a vitória do sistema sobre o indivíduo, a morte da individualidade. É um soco no estômago. E serve como alerta pra gente, um lembrete de como a liberdade e a individualidade são frágeis. Um alerta para os perigos do autoritarismo, da vigilância à massa, da manipulação da informação. 1984 é um livro que nos convida a questionar o mundo ao nosso redor, a buscar a verdade, a defender a nossa humanidade. Sabe, tem uma figura em 1984 que sempre me deixa pensando. Os proletas, aquela massa de trabalhadores ignorada pelo partido, vivendo à margem do sistema. É como se eles fossem a última faísca de humanidade, né? Livres do controle, da manipulação, da lavagem cerebral do partido. Isso mesmo. O Winston, inclusive, vê nos proletas uma esperança, uma força bruta capaz de derrubar o sistema. Mas é uma esperança meio, sei lá, ingênua, né? Porque os proletas são mantidos na ignorância, na apatia, distraídos com jogos, bebida barata, propaganda. Exato. Sem instrução, sem organização, eles não têm a menor chance. Me lembro daquela cena em que o Winston tenta conversar com um velho num bar, sabe? Procurando algum resquício do passado, de um tempo antes do partido. O velho mal se lembra do que aconteceu antes da Revolução. É como se a história tivesse sido apagada da memória dele. E é aí que o partido dá o seu checkmate. Sem memória, sem um ponto de referência, as pessoas não conseguem questionar o presente, muito menos imaginar um futuro diferente. O passado é a chave para o futuro, né? E o Winston, nessa busca incessante pelos fragmentos do passado, encontra um objeto, digamos, curioso, um peso de papel de vidro. Peso de papel. É um objeto totalmente inútil, mas que, para o Winston, representa um tempo em que a beleza, a individualidade ainda existiam. Entendo. É um símbolo daquilo que o partido tenta destruir. A arte, a beleza, o supérfluo. Tudo que não serve para a máquina, para o sistema. É isso aí. Esses objetos, como o peso de papel ou a gravura de São Clemente, são como pequenos atos de resistência. Lembranças de um passado que se recusa a ser apagado. E no final das contas, o que o 1984 nos deixa é um alerta, né? Um soco no estômago, que nos faz questionar o mundo ao nosso redor, a buscar a verdade por trás das cortinas de fumaça. É um livro que nos tira da zona de conforto e nos convida à ação. A defender a liberdade, a individualidade, o pensamento crítico, a lutar contra a opressão, a vigilância, a manipulação. E a não deixar que a distopia do Orwell se torne a nossa realidade. Exatamente. Afinal, como o próprio Orwell disse, se a liberdade significa alguma coisa, é o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. É isso aí. Que essa imersão em 1984 nos inspire a sermos mais críticos, mais questionadores, mais engajados na defesa da liberdade e da dignidade humana. E que nunca esqueçamos, a luta pela liberdade é constante e exige coragem e a certeza de que um futuro melhor é possível. Valeu por mergulharem com a gente nesse universo distópico, mas terrivelmente relevante, de 1984. Até a próxima, né?